Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos a mais uma videoaula sobre geometria analítica. Agora trago para vocês o ponto médio de um segmento. Então, vamos iniciar observando esta figura. Vocês observem que nesta imagem eu tenho o segmento AB, de extremidade A e B. Aqui no meio eu destaquei o ponto médio. E o que é o ponto médio? O ponto médio é o ponto que divide esse segmento exatamente ao meio. Então, vocês observem que aqui no segmento AB, o ponto médio está dividindo esse segmento exatamente ao meio. E como é que a gente pode calcular o ponto médio de um segmento? Então, vocês observem que aqui no ponto A eu vou ter a abscissa de A e aqui eu tenho a abscissa do ponto B. Então, vocês observem que a abscissa do ponto médio fica exatamente bem no meio, entre a abscissa do ponto A e a abscissa do ponto B. Então, para calcular o x médio, ele vai ser dado pela média aritmética das abscissas de A. Então, vocês observem que a ordenada média ela vai ser calculada da mesma forma que a abscissa do ponto médio. Vocês observem aqui que a ordenada do ponto médio fica exatamente no meio das ordenadas das extremidades, do ponto A e do ponto B, ok? Então, o y médio ele vai ser dado pela média aritmética das ordenadas de A e de B. Então, observe que eu vou destacar aqui a formulazinha para vocês do ponto médio. Como é que eu calculo o ponto médio? A gente vai somar o x de A mais o x de B, ou a abscissa de A mais a abscissa de B, e dividir por 2, que eu tenho a média aritmética dessas abscissas. E para calcular a ordenada média, eu vou somar a ordenada de A mais a ordenada de B e dividir por 2, que eu vou ter a média aritmética dessa ordenada. Então, vocês destaquem essa formulazinha, porque esta fórmula aqui vocês irão usar para resolver qualquer atividade que envolva ponto médio. Observe aqui o primeiro exemplo que eu trouxe para vocês. Determine as coordenadas do ponto médio do segmento AB de extremidades A, 1 e 9, B, 7 e 5. Então, vocês observem que o 1 é a abscissa de A e o 7 é a abscissa de B. Então, para calcular o x médio, eu vou somar a abscissa de A mais a abscissa de B e dividir por 2. Então, o x médio é igual a 1 mais 7 dividido por 2. O x médio é igual a 1 mais 7, que dá 8, dividido por 2. 8 dividido por 2 é igual a 4. Então, observe que eu obtive o x médio. Agora, vamos para o y médio. O y médio vai ser igual ao y de A mais o y de B dividido por 2. Então, 9 mais 5 dividido por 2. 9 mais 5 dá 14. 14 dividido por 2 é igual a 7. Portanto, o ponto médio do segmento AB tem coordenadas 4 e 7. Vamos a mais um exemplo envolvendo o ponto médio. O ponto médio de um segmento PQ tem coordenadas médias 5 e 5. Sabendo que o ponto P tem coordenadas 3 e 4, quais são as coordenadas do ponto Q? Então, gente, vocês observem que a questão já trouxe o ponto médio, que é 5 e 7. A questão já trouxe as coordenadas do ponto P, que é 3 e 4, e está pedindo as coordenadas do ponto Q. Então, vocês observem que, como eu já tenho aqui o ponto médio, o x médio, ou seja, a abscissa média é 5. Então, o ponto médio ele vai ser igual à soma
das abscissas dos dois pontos. Então, vai ser 3 mais o x de Q, dividido por 2. Multiplicando aqui em x os meios com os extremos, nós temos 1 vezes 3 mais xq, que vai ser igual a 5 vezes 2, que dá 10. Então, 3 mais x de Q é igual a 10. Logo, x de Q é igual a 10 menos 3. X de Q é igual a 7. Vocês observem aqui que o y médio é 5. Então, o y médio, a ordenada aqui do ponto médio é 5. Então, ela vai ser igual a 4 mais o y de Q dividido por 2. Multiplicando aqui em x, os meios com os extremos. 1 vez 4 mais yq vai ser igual a 5 vezes 2, que dá 10. Logo, yq é igual a 10 menos 4, o y é igual a 6. Logo, o ponto Q tem coordenadas 7 e 6. Olha aí que simples. Agora eu vou trazer aqui para vocês mais um ponto muito importante, tá, gente? Que é as coordenadas do baricentro de um triângulo. E o que é o baricentro de um triângulo? O baricentro de um triângulo é o ponto de intersecção das três medianas de um triângulo. Então, vocês observem que aqui eu tenho um triângulo A, B, C. Aqui eu tracei a mediana B, M, A, P e C, N. Vocês observem que aqui eu destaquei o ponto G, que é a interseção dessas três medianas. Então, essa intersecção ela é chamada de baricentro, ok? Mas e o que é uma mediana? Gente, a mediana são segmentos que ligam um vértice ao seu lado oposto. Então, vocês observam que aqui eu tenho um vértice B. Então, esse segmento de reta aqui, que liga o vértice B ao seu lado oposto, onde vai cortar esse lado bem no meio, bem no ponto médio do seu lado oposto, é a mediana, tá certo? Então, o ponto de intersecção dessas três medianas é exatamente o baricentro. E como é que se calcula a abscissa e a ordenada do baricentro? Ou seja, como é que se calcula o x e o y do baricentro? Vai ser exatamente através da média aritmética desses três pontos. Então, para calcular a abscissa do baricentro, a gente vai somar o x de A mais o x de B mais o x de C e dividir por 3. E para calcular o y do baricentro, a gente vai somar o y de A mais o y de B mais o y de C e dividir por 3. Vamos a um exemplo numérico aqui. Determine as coordenadas do baricentro do triângulo ABC. Então, vocês observem que as abscissas vai ser 2, 5 e 2. Então, para calcular a abscissa do baricentro, a gente vai somar 2 mais 5 mais 2 e dividir por 3. Logo, a abscissa vai ser igual a 9 dividido por 3, que é igual a 3. Para calcular a ordenada do baricentro, nós vamos somar as três ordenadas dos três pontos dados e dividir por 3. Então, é 7 mais 3 mais 2 e dividir por 3. A ordenada do baricentro vai ser igual a 12 dividido por 3, que é igual a 4. Logo, o baricentro do triângulo tem coordenadas 3 e 4. E é isso, pessoal. Destaque aí essas duas formulazinhas, copie no seu caderno, tá certo? Dê um destaque nelas que vocês vão utilizar para resolver as próximas atividades. Um cheiro!